Então, muita gente me conhece já das procuradorias, sabe que eu já tenho feito um trabalho legal com o pessoal. E eu recebo muitas perguntas no meu... Acenando aí para o pessoal que está entrando, bem-vindos. E eu tenho recebido muitas perguntas inbox sobre como estudar a legislação. Muita gente tem dificuldade, acaba achando que a legislação é muito cansativa para poder estudar, não consegue criar um ritmo bom e isso é prejudicial, a gente sabe. A importância da gente conseguir ter uma rotina de estudo com base na legislação. E chovem perguntas ali no meu inbox sobre como melhorar o desempenho para estudar a lei seca. Então vamos lá, algumas coisas a gente precisa estabelecer primeiro e desmistificar um pouquinho o estudo com base na doutrina e a sua qualidade em relação aí aos concursos de procuradoria do município. Eu tô vendo aqui algumas perguntas, até com relação às bancas, a gente conversa sobre isso, eu vou anotando e aí a gente vai conversando, tudo bem? Então, como que funciona o estudo da legislação? Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte, a lei seca, ela é a base maior para todo e qualquer concurso de procuradoria do município, tudo bem? Esqueçam aquelas doutrinas imensas, as jurisprudências de tribunais superiores, claro que elas serão importantes, mas numa segunda fase, elas não caem tanto na primeira fase. E isso considerando a procuradoria do município como um todo, ok? A gente não tem, não dá para considerar aí capitais e interior, a gente está falando tudo de uma maneira geral. Se a gente for olhar para a capital, claro que a doutrina ela é mais significativa. Agora, se a gente pensar em procuradorias como um todo, então considerando o interior, considerando regiões metropolitanas, o índice de cobrança de doutrina é menos de 5%. Não vale o investimento. Ou seja, estudar com base na legislação, estudar com base em questões, em súmulas, é o estudo mais efetivo, tudo bem? E como estudar a legislação? Então, 2 pontos que eu quero que vocês aprendam a trabalhar. Primeiro, sempre que você pegar a legislação, não olhe para ela com aquele peso, com aquele pesar, fazendo, nossa, professora, mas é muito grande, o Código Civil tem 2.000 e tantos artigos, o CPC tem 1.000 artigos e lá, eu não consigo chegar nunca no final. Você não precisa chegar no final. Você precisa saber estudar e o que estudar. E eu tenho até, inclusive, indicado vocês para o caminho certo, falando ali por onde vocês têm que começar. Se atentem nessas dicas, elas são super importantes, porque você não precisa começar o estudo da legislação pelo artigo 1º jamais. Você tem que começar a estudar pelo que cai. E aí você ter um olhar da banca, você ter um olhar do examinador é sempre muito importante, ok? Dê uma olhadinha nas provas antigas, vê o que foi mais cobrado, isso é extremamente relevante. Agora, entrou com aquele ponto ali da sua legislação que você resolveu estudar. Como que a gente começa? Primeiro com uma leitura inicial. Conheça a sua legislação, se apresente a ela. Então, abra o seu código, faça a leitura inicial, sem muito compromisso em decorar aquele conteúdo. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em entender. Tudo bem? Então, faça a leitura inicial, que ela é extremamente relevante. Com relação à segunda leitura, aí sim vem a importância maior. Grife as palavras-chave daquela legislação. Então, sempre que você tem um conteúdo muito extenso, ou então que você está estudando um artigo que é importante, vá ali naquela palavra-chave, principalmente porque a revisão, quando é feita daquela legislação, ela vai ser muito mais ágil, vai ser muito mais rápida, tudo bem? Então, primeira leitura, sempre corrido. Segunda leitura, aí sim vocês fazem a indicação com relação às palavras mais importantes. E só, professor, é suficiente isso para eu conseguir pontuar bem numa procuradoria do município? Aí vem o ponto mais relevante do seu estudo. Comece a olhar para aquela legislação com a importância, com o enfoque do seu concurso. Então, leia aquele artigo e se pergunte: o que pode ser questionado no dia da prova? Então, por exemplo, vocês estão ali estudando o artigo 2º da Constituição Federal, que fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o executivo e o judiciário. Então, primeiro ponto, você fez aquela leitura corrida. Segundo ponto, grifou as palavras mais chaves, que, claro, aqui seriam os poderes, né, em si. Então, grifou ali o legislativo, o judiciário, o executivo. Aí sim você vai para a pergunta. Então, o que pode ser perguntado desse artigo? Então, vai lá no caderninho, anota quais são os poderes da União. Tudo bem? Então, você já sabe ali o que pode ser questionado em relação a esse artigo. E assim você vai fazer com tudo, ok? Então, é importante que você tenha essa premissa, que você tenha esse olhar, para que você consiga fazer o estudo da legislação algo qualitativo, certo? Segundo ponto, revisão. Muito importante que vocês façam revisão. Não dá para você estudar uma legislação e não conseguir ter uma metodologia de revisão de forma adequada. E por que isso? Quando você estuda a lei e simplesmente encerra aquele estudo e nunca mais revisita a matéria, as chances de você errar por ausência de revisão é muito grande. Ok? Então, é importante, sim, que você faça revisões constantes, coloque ali no seu cronograma, que dentro de uma rotina de 30, 60 dias de estudo, você sempre tem que voltar um pouquinho no seu conteúdo para conseguir identificar aquilo que você já esqueceu no seu estudo, ok? Qual que é o ideal? Muita gente fala, professora, tem aquele método do 30, 60, 90, quando que é importante fazer essa revisão, em que períodos é importante fazer essa revisão? Bom, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, cada memória de um jeito. Varia muito em relação ao perfil de cada um. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, há duas possibilidades. Ou vocês fazerem revisões contínuas, então ter lá no seu cronograma, ter lá no seu cronograma que de 30 em 30 dias você vai revisar o conteúdo, ou de 60 em 60 dias você vai revisar o seu conteúdo. Ou então, a cada 100 artigos, voltar para o início e aí sim fazer uma segunda leitura ou uma terceira leitura daquele material. Tudo bem? Então, você estuda 100 artigos, chegou lá no 100º, você volta para o primeiro. Estudou, chegou no 200, volta lá para o 100. Não vai chegar lá, não vai voltar lá para o primeiro de novo, volta no 100. Que você consiga fazer aí uma revisão paralela. Isso também é muito relevante, ok? Obrigada, Maísa, falando do meu Insta. Obrigada mesmo, viu? Então, estudo da legislação é super importante e que vocês tenham uma ótica com esse olhar, com esse enfoque, e lembrando que ela é sim a base de todo o seu conteúdo, ok? Outra coisa relevante também, que muita gente esquece, que não vê a importância disso, é o mapa mental. Conseguir fazer tabelas, conseguir fazer mapas mentais daquele conteúdo legislativo. Escrever aquele conteúdo legislativo. Isso é muito importante, ok? Então, está ali numa legislação mais complicada, viu um artigo que é um pouco mais difícil, passa para o papel. Não deixe de usar aquele seu tempo de forma produtiva. Aí os alunos falam assim para mim, professora, tudo bem, eu passo para o papel, mas eu sinto que não anda. Eu sinto que é um estudo chato, que é um estudo que acaba não tendo evolução, porque eu demoro muito nessa tarefa. O que vocês têm que mentalizar nesse momento? Quando vocês estão fazendo o estudo e escrevendo aquele conteúdo, vocês estão com uma capacidade de absorção muito maior. O investimento que você faz, claro que é muito grande, mas proporcionalmente está justamente o fato de você absorver muito mais, ok? Então, sempre que possível, faça sim mapas mentais daquele texto legal, passe sim para o papel, porque é importante. E qual é o futuro disso? Para que você não volte mais para a legislação. A partir do momento que você tem mapas mentais daquele conteúdo, ou tabelas, enfim, o formato que você entender mais importante ali para o seu trabalho, para a sua meta, ou que você se sentir mais confortável fazendo. A partir do momento que você olha para aquilo e você começa a se identificar com aquele conteúdo, você para de voltar para o código. Você começa a usar o seu material como fonte de revisão e é ele que você vai usar como base. Vai fazer a alteração somente quando tiver uma alteração legislativa. Tudo bem? Tranquilo? Então, em relação ao estudo aí da legislação, acho que isso que é importante dizer. Então, voltando, 3 pontos para quem perdeu. Os 3 pontos importantes são: faça a leitura corrida da legislação,
sempre na primeira leitura sempre corrida, na segunda leitura grifando as palavras-chave, até porque na revisão você pode somente ler aquelas palavras-chave e aí você tem um aceleramento do seu período de revisão, e terceiro, fazendo perguntas em relação àqueles artigos, ok? Então, o que pode ser cobrado de mim em relação a esse artigo de lei? Faça perguntas, anote, se possível, num caderninho, ou se não, somente com o exercício mesmo de fazer perguntas mentais, que possibilitará você ter uma absorção muito maior daquele ensinamento. Fechado? Outra possibilidade, mas aí demora um pouquinho mais, mas isso é para quem tem resistência do estudo passivo, que é o estudo somente com a leitura, ok? Ainda que você tenha essas metodologias de torná-lo mais ativo, ainda assim tem pessoas que têm dificuldade com a leitura da legislação seca. A possibilidade que você tem é pegar o texto legal, jogar num Word, por exemplo, e trabalhar aquele conteúdo. Ou seja, fazer com que aquela legislação tenha uma linguagem mais fácil para você. Trocar as terminologias, na hora que faz as remissões, você mesmo fazer a remissão daquele conteúdo, porque fica um material totalmente particular e isso permite que você também se apodere daquele teor e tenha um rendimento elevado. Fechado? Então, em relação à legislação, essas são as minhas dicas. E, claro, sempre estudem direcionado. Muita gente fala para mim, professora, nossa, eu estou estudando há 1 ano, há 2 anos e eu não estou conseguindo aprovar. Gente, falta estudo direcionado, ok? O estudo direcionado, ele é extremamente relevante. Tenha o olhar da banca examinadora. Fechado? E aí, falando em banca examinadora, teve uma pergunta sobre isso. Muita gente... Oi, Gi, tudo bem? Eu não consegui falar com você e aí já entrei na live. E 11 horas a gente tem o nosso coach, hein? Beijo grande pra você. Então, voltando, com relação a bancas examinadoras. Muita gente fica um pouco receoso porque as bancas são pequenas e acaba falando, professora, eu acho que tem muito esquema, eu acho que dá muito problema, eu evito fazer quando a banca não é muito conhecida. E isso é quase que generalizado aí entre os concurseiros. O que eu posso dizer para você é o seguinte, em relação à banca, quantas vezes a gente já viu problema em CESP, em FCC, em VUNESP? Quantas vezes a gente já não viu ou ouviu que isso aconteceu? Então, independentemente de ser uma banca pequena ou não, entendam que esse tipo de coisa acontece em qualquer concurso, não é só de Procuradoria do Município. Acontece na magistratura, acontece na Defensoria, acontece no EPP, não é algo exclusivo da Procuradoria do Município, tudo bem? Eu vou falar aqui em relação a São Paulo, que é onde é a minha cidade natal e é onde a maioria dos meus alunos do coaching estão. E é uma atuação que eu tenho bem presente em relação às bancas de uma maneira geral. Em São Paulo, especificamente, a quantidade de problemas que dá é muito pequena. E quando dá, todo mundo vai para a delegacia. Saem todos os concurseiros, a galera acompanha e todo mundo acaba criando uma amizade, porque concurseiro acaba sempre se vendo ali, porque dividem as salas pelo nome das pessoas, então acaba criando uma amizade e acompanham. Então o pessoal fala, você viu o problema que deu naquele concurso? Eu vi aí, o que deu? Tá na delegacia, tem assim, tá em tal fase. Eu já prestei o meu depoimento, vi o que aconteceu, ou seja, tem apuração. Não é uma coisa que acontece e fica escondida, tudo bem? Então isso é muito importante que vocês entendam. Agora, em relação a percentual, pelo menos em São Paulo, eu sei que em alguns estados isso é um pouquinho mais complicado, mas pelo menos em São Paulo, o índice de problemas que a gente tem é menos de 4%. Isso é uma estatística que eu levanto, inclusive aí no meu Instagram eu coloco várias estatísticas, vocês fiquem à vontade também para me dar sugestões para elas, ok? Mas estatisticamente, menos de 4% são as bancas e os concursos que dão problema. Então, não se assustem quando vocês virem uma banca não muito conhecida. Preocupem-se em fazer a prova de vocês com qualidade, com tranquilidade e para conseguir ali um resultado efetivo de acordo com o estudo de vocês. Fechado? Eu mesma já fui aprovada pelo menos 3 vezes em bancas que eu não conhecia, que era a primeira vez ali que eu estava me deparando com aquele conteúdo. Um deles foi a banca da Concesp, que é uma banca pequena,
que todo mundo questiona, poxa, é pequenininha, ninguém sabe, tal. Então, por conta disso, é bom a gente trazer. Então, o Concesp é uma banca que eu nunca tive problema, por exemplo. Passei uma vez num concurso em Boituva, aqui no interior de São Paulo. Eu fui até convocada para posse nesse concurso, eu vou falar dele porque é bem interessante também. Eu fui convocada para posse nesse concurso e a banca que organizou o conteúdo era a Grifon. Grifon é uma banca extremamente desconhecida. Então o pessoal fala, ai, nunca vi, nunca ouvi, tal. Então não vale a pena prestar. Gente, sempre vale a pena prestar. Não se prejudiquem, não coloquem pedras no caminho de vocês sem que elas realmente existam. Tudo bem? Prestem, façam essas provas, ok? Outra banca também pequenininha, que nunca tive problema, Moura Melo. Moura Melo, uma banca também super numa boa, nunca vi nada de problema. E Vunesp, por exemplo, que é uma banca super conhecida, eu mesma já tive problema. De estar num concurso dentro ali da escola, de ver um problema ali na minha frente, de ir atrás, de gente ir para a delegacia, de apurar, porque acontece, não é o tamanho da banca. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é isso. Zambini também, pequenininha e também nunca tive problema. Então, são bancas ali que a gente desconhece, mas que entendam, são bancas boas, não tem esse problema que todo mundo acha que é massificado, de que a banca pequena dá problema, sempre tem algum esquema tal, e não é verdade. Como hoje eu faço coaching praticamente ali 100% do meu tempo, eu vivo fazendo levantamentos, fazendo índices, e as pessoas que passam, vocês podem até fazer ali uma pesquisa, elas já vêm prestando concurso há um tempo, elas vêm pontuando bem há um tempo. Então não é uma coisa assim, não, prestei aquele concurso, passei, era uma banca desconhecida, alguém prestou, passou, era uma banca desconhecida, é esquema. Gente, vá atrás, procure, dê uma investigada, ou então perguntem para mim, se eu tiver um índice eu passo para vocês. Então não se assustem, tudo bem? Em relação ao concurso que eu falei, que vale a pena mencionar, esse concurso que eu passei foi em Boituva, esse especificamente, né, eu passei em outros, passei em Vargem Grande do Sul, passei em Queluz, passei em Santo André, passei em Joanópolis, passei em alguns municípios legais aqui do interior de São Paulo. Santo André já é região metropolitana, do ladinho da capital, e são concursos super bons. E esse de Boituva, especificamente, que é uma cidade linda, um beijo pro pessoal de Boituva, adoro lá. Eu fui chamada para tomar posse, e a curiosidade é a seguinte, era vaga única. Era uma vaga só. E aí fica também pro pessoal que é um pouco preconceituoso com vaga única. Era uma vaga só. Eu lembro que eu fiz 82%. Fiquei super feliz, porque eu tava estudando, acho que há 6 meses. E eu falei, poxa, legal, 6 meses, consegui o sexto lugar. E eu acho que é uma carreira legal para investir, como de fato é. Tanto que o meu Instagram é totalmente destinado para isso. E passei a investir em procuradoria e tal. E eis que um ano depois eu recebo o telegrama. Eu passei em 6º lugar em Boituva e recebo o telegrama para tomar posse. E era uma vaga só. Então, também para quem fica ali com aquele problema de é vaga única, não vai chamar, é só o primeiro que passa, tal. Gente, não é assim. Não é assim. Cada história ali tem uma realidade, não dá pra gente generalizar nada. E esse exemplo é um exemplo que eu gosto de usar muito, porque 6º lugar eu realmente achei que eu não tinha condição. Tanto que eu nem acompanhava mais esse concurso. Eu passei em 6º, fiquei feliz tal, e continuei prestando minhas provas. E aí, um ano depois, recebi o telegrama, incrivelmente é um telegrama que eles mandam, recebi o telegrama na época no meu serviço, fiquei super feliz, super emocionada. Foi um ano depois, e deram um prazo para eu tomar posse, bonitinho. Então, você vê, se fosse esquema, nem o telegrama eu teria recebido. E vaga única ainda, 6º lugar, eu ter tido a oportunidade de escolher ir para lá. Então, super bom, eu indico. E vagas únicas são, sim, oportunidades boas para vocês considerarem. Tudo bem? Outro ponto que eu quero que vocês também observem nesses concursos de procuradoria, que eu tenho falado bastante no meu Instagram e acho que vocês também já começaram a identificar. Não se fechem aos salários do edital.
Muita gente acaba achando que salário edital é muito baixo, há procuradorias que pagam 2.000, 3.000 reais, outras um pouquinho mais obscenas pagam 1.000 reais, e o pessoal foge. Fala, não, isso daqui eu não quero, um salário muito baixo, e eu concordo, até porque a gente é advogado, a gente estudou pra caramba, a maioria de nós tem pós-graduação, eu entendo que seja um salário inferior, em relação até o investimento que a gente fez na carreira. Mas, entendam o seguinte, lá no portal da transparência, tem ali, pelo menos, se não tem, deveria ter, e aí a gente fala também sobre isso daqui a pouquinho, mas lá no portal da transparência tem o salário, a remuneração total dos procuradores, ou seja, salário edital mais honorários, ok? Duas publicações que eu postei sobre isso, vocês já devem ter visto, mas duas chamam a atenção. Uma de Santo André, onde o salário edital era de 6.900, se não me engano, e a média dos procuradores era de 18 mil reais. A média, 18 mil reais. Ou seja, tinha gente que estava ganhando mais de 20. Então, é importante que vocês olhem para o salário edital e não o encarem como sendo valor absoluto, ok? Com relação a uma outra postagem que eu fiz, o valor do salário edital era já um pouquinho obsceno, eram 960 reais, foi num estado do norte, foi no Pará, no município de Óbidos, prefeitura de Óbidos, e nesse caso o salário edital era 960 reais e os honorários chegavam a 5.500 reais. Ou seja, dava uma média ali dos procuradores de 6.700, ok? Então, 6.700 reais para um concurso onde você olha no salário edital e só tá os 960, você nem acredita, ok? Então, é importante que vocês tenham conhecimento daquela carreira de uma maneira geral. Olhem para aquilo e saibam que, no final das contas, salário edital mais remuneração compensa. Ah, professora, mas como que eu sei em relação ao total do que eu posso receber quando eu estiver numa procuradoria? Bom, são duas as possibilidades. Primeiro, o portal da transparência, você pode consultar. Segundo, você consegue entrar em contato com a direção de assuntos jurídicos, com o secretário de assuntos jurídicos e questionar. Então, você prestou o seu concurso, passou, dá uma ligadinha lá. Assim que você tomar posse, assim que você receber o telegrama, não precisa tomar posse, liga para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, questiona. Então, procura saber quanto é o salário edital, mais os honorários, é possível. Agora, no portal da transparência, tem que ter, ok? Ah, professora, mas eu procuro, não acho, ou procuro, não tem. Às vezes não é o problema de procurar, às vezes não tem. Então, procura, se vocês às vezes não querem mandar porque acha que pode se queimar, se é um concurso que vocês vão fazer, pede para um parente mandar. Todo cidadão tem direito de saber quanto um procurador recebe. Então manda um e-mail para a prefeitura, pode ser para a própria assessoria de comunicação ou para o próprio departamento jurídico, então para a própria Secretaria de Assuntos Jurídicos, questionando qual é a média de remuneração recebida pelos procuradores. Tudo bem? Há alguns entendimentos de que, como não se trata de verba do orçamento, então como não é dinheiro público, não haveria a necessidade de trazer isso em transparência pública. A transparência ela só seria obrigatória para aquilo que é correspondente ao valor de erário, ao conteúdo de orçamento público. Mas, o que você paga para um servidor, ele tem que ser especificado. Até porque, para você saber que aquela verba não é do orçamento, ela tem que ser especificada, tem que ser detalhada, tudo bem? Então, há sim a obrigatoriedade das prefeituras encaminharem essa informação. Se vocês mandaram para a prefeitura, não tiveram sucesso, aí manda para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, que aí eles são obrigados a fornecer essa informação. Tudo bem? E outra também, qualquer coisa, dá indicação para mim, porque eu sempre estou em cima das prefeituras, sempre perguntando o salário dos honorários, quando não está no portal da transparência. Então, se vocês tiverem sugestão, também pode mandar inbox para mim, que eu coloco ali na minha lista de e-mails a serem enviados ou de levantamentos a serem feitos, tá bom? Fechado? A gente só tem mais 10 minutinhos, que eu tenho um coaching às 11 da noite. Então, mais 10 minutinhos a gente encerra essa live. E aí a gente programa uma outra pra gente ficar um pouquinho mais tempo juntos, ok? Então, só para encerrar esse encontro, o que eu gostaria de falar para vocês? Muita gente, na hora que pensa em prestar um concurso da Procuradoria,
Às vezes fica, professora, será que vale eu investir num concurso da Procuradoria quando, na verdade, eu quero um objetivo maior? Quero uma defensoria, quero uma Procuradoria do Estado, uma Procuradoria da Fazenda. O que eu costumo dizer para o pessoal que me procura e para os meus alunos de uma maneira geral. Quando a gente fala de Procuradoria do Município, normalmente a gente está encarando um trabalho com uma carga horária parcial. A maioria das procuradorias são em torno de 30 horas semanais. Outras 20, aqui em São Paulo tem algumas que são 10 horas semanais, 15 horas semanais. Ou seja, é possível ter uma remuneração boa, uma remuneração digna e dar continuidade no seu estudo para o concurso fim, para o seu objetivo maior. Então, para quem quer uma Procuradoria do Estado, para quem quer uma Procuradoria de Fazenda Nacional, ou então uma defensoria, uma magistratura, é possível você estudar para um concurso menor e ter ali aquela sua posse mais rápida, conseguir garantir a sua grana no final do mês, garantir uma autoestima que é importante para a gente que está prestando concurso, que é importante para o profissional que se dedicou a essa carreira, porque concurso público virou uma carreira. Então, todo mundo que tem essa perspectiva, tendo ali um serviço que te gratifique, que te faça sentir bem e que seja um reconhecimento, inclusive do seu estudo, porque é o resultado de uma dedicação, vai, claro, ajudar no seu objetivo maior. Tudo bem? Então, fazer esse degrau, ele é sim válido, ele é sim importante e é principalmente de cunho emocional, onde você consegue identificar de que você é capaz, de que você conseguiu passar naquele concurso e ter aquela renda fixa, ter aquela renda garantida para você conseguir fincar ali no teu concurso maior. Agora, para quem quer qualidade de vida e quer pendurar a chuteira, só quer trabalhar na prefeitura, muito mais importante, então, você investir num concurso de Procuradoria do Município. Porque, claro, se você tem condições de receber 6 mil reais, 7 mil reais, trabalhando 20 horas por semana, quem não quer uma qualidade de vida? Há municípios aqui de São Paulo, inclusive, e fiquem ligados, inclusive, quando eu posto editais no meu Instagram, que eu coloco lá nos stories e tal, eu sempre deixo ali na bolinha os PGMs abertos. Então, se vocês perderam alguma publicação, vai lá no PGM aberto, que vocês conseguem ver tudo que eu publiquei de procurador do município, que ainda está com a inscrição aberta, ok? E aí eu sempre dou uma reforçadinha no último dia, para quem não conseguiu ver, ir lá e conseguir se inscrever, tá bom? Mas voltando... Sempre que vocês tiverem ali uma procuradoria aberta, que vocês tenham essa intenção de, professora, acho que vou prestar, mas quero pendurar a chuteira, não tô afim de investir numa outra carreira, não quero advogar particular, eu não quero investir numa carreira maior, quero ter qualidade de vida, saibam que no interior de São Paulo, por exemplo, mas em outros estados também, no sul a gente vê isso bastante também, há procuradorias de 20 horas semanais que pagam 10 mil reais. Isso sem os honorários. 10 mil reais sem os honorários. Então, são 20 horas por semana para 10 mil reais, num concurso extremamente possível, porque não se equivale às carreiras maiores, e que você consegue ter uma qualidade de vida boa. Tudo bem? Trabalhar ali as suas 20 horas, ganhar seus 10 mil mais os seus honorários e consegue ter uma vida bem tranquila. Fechado? Com relação, e é isso pra gente conseguir, pra gente encerrar o dia de hoje, com relação o fato de ser um concurso possível, por que eu sempre bato nisso? Que a Procuradoria, ela tem um investimento menor, a Procuradoria do Município, tá? Tem um investimento menor, tem a possibilidade de você passar com mais rapidez. Por que isso? A exigência das bancas, normalmente, e aí normalmente é 95% do índice das questões, ela se baseia em legislação, súmula e jurisprudência dominante, ou seja, jurisprudência pacificada, e mesmo assim essas jurisprudências elas só são exigidas na segunda fase, ok? Ou seja, aqueles absurdos que a gente vê nas carreiras maiores, de você ter que distinguir o entendimento de turma, o entendimento de Câmara, o entendimento entre tribunais, entre o Supremo e entre o Superior Tribunal de Justiça, isso não existe na Procuradoria do Município. Tudo bem? Então, claro que você olhando para aquilo, você vai
ver que é possível, com uma dedicação em menor tempo, você conseguir atingir o seu objetivo. Fechado? Então, por isso que eu sempre bato muito, gente, concurso da Procuradoria é um concurso possível. Concurso de Procuradoria do município, você consegue estabelecer um tempo suficiente ali que não seja algo exaustivo, e a gente com certeza está falando aí de menos de 1 ano, para você conseguir tomar posse. É possível, basta que você tenha planejamento, que você tenha estratégia e saiba exatamente o que estudar. Tem que ser um estudo direcionado, ok? E não saia aí naquelas loucuras onde você tem cobrança de súmula de Tribunal de Justiça local, ou então esses entendimentos divergentes dentro do mesmo tribunal. Isso não acontece na Procuradoria Municipal. Tudo bem? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda inbox pra mim. Tô disponível sempre. O pessoal sabe que sempre que eu posso, eu respondo as perguntas. Às vezes eu demoro um pouquinho, ou porque eu tô em coach, ou então eu tô no cursinho. Mas sempre eu respondo, ok? Mas se eu tiver no cursinho, os meus alunos acabam me dominando ali, porque aí é o presencial, então não tem jeito. Eu não consigo atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas quando eu tô em coach, às vezes eu até consigo. Gente, daqui a pouquinho eu respondo, tô atendendo e tal. Mas mesmo que vocês não tenham esse retorno aí rapidinho, assim que eu estiver livre eu respondo as perguntas de vocês. Então tô à disposição aí para o que vocês precisarem e mantenham o foco, ok? Não saiam aí do seu objetivo, que Procuradoria do Município é possível e tá aí na mão de vocês. Fechado? Um beijo grande para vocês, até mais, bons estudos. Tchau!